E aí, pessoal, tudo tranquilo? Vamos para mais um vídeo de resolução de questões da UBMEP 2023. Durante todo o dia de hoje, vários alunos do Brasil fizeram a prova da UBMEP dos níveis 1, 2 e 3. E nós vamos, durante toda a noite de hoje e também nos próximos dias, estar lançando vários vídeos de resoluções de questões de todos os níveis. Nossa intenção é resolver todas as questões dos 3 níveis, então ativa as notificações para receber os próximos vídeos que estarão saindo aí no canal. Se você puder, deixa um valeu também para cooperar com esse trabalho de resolução de questões de UBMEP e também dos demais assuntos das áreas de ciências exatas. Nós vamos também, pessoal, iniciar aqui a questão com o texto do problema, esse problema que caiu no nível 1, e coloca aí nos comentários o que você achou desse problema, se a sua resolução foi igual à minha ou se você fez de uma forma diferente, mais simples, mais complicada, deixando também nos comentários qual questão que você deseja que eu faça na sequência, tudo bem? Vamos então para o texto do problema. Pedro e Paulo fizeram compras no supermercado. Pedro comprou 4 garrafas de suco por R$ 5,50 cada e 5 pães por R$ 2,20 cada. Paulo comprou 1,4 kg de banana por R$ 5,00 o quilograma. Qual das expressões aritméticas abaixo representa a quantia em reais que Paulo deve dar para Pedro, de modo que ambos tenham contribuído com o mesmo valor para as compras? Então, seguindo aqui no texto do problema, aqui estão as alternativas de sentenças matemáticas que descrevem, né, a situação hipotética que seria de Pedro devolver, né, de Paulo dar dinheiro a Pedro, de modo que ambos tenham aí os mesmos gastos. A gente consegue perceber que o Pedro teve um gasto maior. Ele comprou 4 garrafas de suco e comprou 5 pães, enquanto que Paulo teve uma despesa aí menor, comprando apenas aqui as bananas, tá? Então, a ideia da questão seria Paulo recompensar, ressarcir de alguma forma Pedro, de modo que eles gastem exatamente o mesmo valor com todas as compras, tudo bem? E aí, nós iríamos descrever isso matematicamente através de uma expressão algébrica, uma expressão numérica. Qual seria a expressão correta para representar o quanto que Paulo tem que repassar para Pedro, para que esses custos, esse gasto seja o mesmo? Então vamos lá. Primeiro, vamos iniciar aqui os gastos de Pedro. Então Pedro comprou 4 garrafas, tá? Tem um erro aqui de digitação, mas vamos lá. Pedro comprou 4 garrafas de suco por R$ 5,50 cada garrafa e 5 pães por R$ 2,20 cada pão. Então, aqui é uma conta de multiplicação simples. Você vai pegar 4 vezes R$ 5,50, que é o valor de cada garrafa de suco, e 5 vezes R$ 2,20, que é o valor de cada pão. Então, multiplicando 4 por R$ 5,50, você vai ter R$ 22,00. Ao multiplicar 5 por R$ 2,20, você vai ter um total de R$ 11,00. E aí, ao todo, o gasto de Pedro foi de R$ 33,00. Tudo bem? Então, aqui bem tranquilo o cálculo dos gastos que Pedro teve com as compras dele. Vamos então para a sequência. Já os gastos de Paulo foram apenas aqui 1,4 kg de banana a R$ 5,00 cada quilograma. Então, o cálculo aqui é 1,4 vezes 5, tá? Chegando aqui a um total de R$ 7,00 gastos por Paulo. Então, nós já temos o total gasto por Pedro e o total gasto também por Paulo. E aí, chegamos
a estes valores, né? Para descobrir o equilíbrio dos gastos, o que é que nós vamos fazer? Eu vou calcular essa diferença do quanto foi gasto por ambos aqui, certo? E a gente chega aqui a essa diferença de R$26. Isso significa que o Pedro gastou R$26 a mais do que Paulo, certo? Então, para a gente chegar à conclusão do quanto Paulo tem que devolver, essa diferença é importante, pois esta diferença consiste no valor que foi pago a mais por Pedro. Significa então dizer que se eu pegar este valor de R$26 e dividir, né, que foi o que excedeu dos gastos, da diferença de gastos, e dividir esse 26 por 2, nós vamos chegar aqui a esse valor de R$13. Significa então dizer que se Paulo devolver R$13 para Pedro, os dois teriam então gasto exatamente o mesmo valor. Então, para que eles tenham aí os seus gastos equiparados, Paulo deve ressarcir Pedro em R$13. Entendeu a lógica? Agora vamos lá. Eu vou usar esse mesmo raciocínio para deixar esses valores escritos na expressão numérica, que é isso que a questão nos pede. Já ficou claro que para eu calcular este valor a ser devolvido, eu peguei os gastos do Pedro, que foi quem gastou mais, os gastos de Paulo, eu calculei a diferença entre os dois gastos e ao final eu dividi tudo por 2. Lembram disso? Fizemos as contas dos gastos de Pedro, as contas dos gastos de Paulo. Calculamos a diferença e dividimos tudo por 2. Agora, vamos fazer isso sem efetuar as contas, deixando a expressão numérica armada. Os gastos de Pedro, 4 vezes 5,50 mais 5 vezes 2,20. Até aqui foram os gastos de Pedro. Menos, por que menos? Porque nós vamos fazer a diferença do que foi gasto entre os dois. Os gastos de Paulo, que foram quantos? 1,40 vezes 5. Nós vamos fazer todas essas continhas. Vou fechar aqui um parêntese e ao final nós vamos dividir tudo isso por 2, ok? Então, aqui gastos de Pedro menos gastos de Paulo e tudo isso dividido por 2. Tranquilo? Como as alternativas que nos foram postas foram estas aqui, qual delas está semelhante ao cálculo que nós realizamos? Você consegue ver isso em qual alternativa? Exatamente aqui, na alternativa A. Tudo tranquilo? Então, uma questão aí bem simples, pessoal. E coloca nos comentários o que você achou dessa resolução. Você fez dessa forma? Você conseguiu resolver de uma forma mais rápida, né? Você conseguiu fazer isso mentalmente lá na hora da prova e tomou poucos minutos do seu tempo? Porque isso também é importante, né? Você tem um tempo curto para fazer as 20 questões e quanto mais rápido você conseguir desenvolver, melhor para você, né? E aí você vai dedicar o seu tempo precioso nas questões de maior complexidade. Então essa questão foi relativamente simples, está aqui a expressão que representa o valor a ser devolvido por Paulo a Pedro, para que ambos fiquem com o mesmo total de gastos. Tudo tranquilo, pessoal? Deixa o like, se puder, deixa um valeu aí para colaborar com esse canal. Ativa as notificações para receber os próximos vídeos que vão estar saindo aí nos próximos minutos, nas próximas horas, tudo bem? E compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e amigas que fizeram a prova da OBMEP esse ano. Certinho, pessoal? Então eu aguardo vocês para a resolução dos próximos vídeos na sequência. Deixa o sininho ativado